GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones também já liberados e o gravador funcionando pra gente registrar esse bate-papo imperdível com a Ângela Abreu, diretora da Escola Marista Maria Imaculada Canela, minha prof, né, saudosa, nossa, que saudade das minhas aulas com a prof Ângela, aulas de filosofia, né, inesquecíveis. Peguei gosto pela filosofia com as aulas da prof Ângela. Que honra nossa de receber aqui hoje, prof. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou suspeito pra falar, conheço a Ângela também há muito tempo, né? E sei da dedicação e do trabalho dela, principalmente quando se trata de formação de jovens, né? E eu acho que a gente podia começar contando um pouquinho da tua história, Ângela, até tu chegar à direção aqui do Colégio Marista Maria Imaculada. É muito bom contar a minha história, né? Então, na minha história de vida, eu inicio de uma forma muito especial, porque quando eu nasci, a minha casa era uma escola. No interior aqui de Canela, né? Entre o bairro Saiqui, em caminho lá para Estrada Tubiana, lá minha mãe tinha a escola na nossa casa. Então, na sala da minha casa, quando eu nasci, era uma escola. Provavelmente eu deva ter engatinhado no meio das classes lá. Olha, né? Que berço, né? Enfim, na sala da casa era a escola. E depois disso, fiz magistério, né, aqui na Danton Corrêa da Silva, que era uma referência, né, e ainda continua muitas, sendo, e né? ainda continua sendo, formando professores ali, né. E daí iniciei ali, e na época a gente terminava magistério e já começava a trabalhar. Então, por 12 anos na minha vida, eu trabalhei concomitante na escola especial Rodolfo Schlipper, né, com deficientes mentais, e na educação infantil do Colégio Marista. Então, por 12 anos eu dividi dessa forma. E daí a gente iniciava e daí começava a estudar, né? Daí que tu ia cursar pedagogia, enfim. E daí, na minha história de vida, acabou tomando outro rumo. Eu acabei fazendo filosofia também. E daí eu fiquei nessa trajetória como prof de filosofia, acabei saindo da PAI, fiquei só no Marista, por 18 anos, né? E daí comecei a trabalhar, que daí o Léo foi meu aluno, né? Como professora de filosofia e também ensino religioso. E também, na época, eu tinha a coordenação de pastoral, que na Rede Marista a gente tem uma das coordenações, é de pastoral. Enfim, daí fiquei 18 anos em Canela, fiquei 14 anos em Porto Alegre, no Colégio Marista Champagnat, que fica no campus da PUC, atuando também como professora e como coordenadora de pastoral. Enfim, eu estava já no Champagnat há 14 anos e recebi o convite para retornar à minha escola, né, aqui em Canela. E foi uma alegria. Então, em outubro de 2018, eu retornei para Canela. E agora, em outubro, já completou 7 anos que eu estou aqui de novo, né, onde eu vim assumir a direção. E eu tenho maior carinho, porque a escola que eu estudei, eu fui aluna do Marista, é a escola onde as minhas filhas estudaram, a escola onde eu trabalhei, iniciei. Muitos pais, assim como o Léo, me chamam de prof, né? Colegas de trabalho também, alguns foram meus alunos aqui naquele momento. E é muito especial, eu vejo assim, eu amo o que eu faço, eu falo com muita alegria. E agora em março eu vou completar 39 anos de Marista. Então, Nossa, o ano passado, quando eu completei... Né? É uma vida. E esse ano, não ano passado, esse ano, em março, eu tive o privilégio de comemorar esses 38 anos que eu completei de Marista na França, onde nasceu o Instituto Marista, né? Então, eu estava lá na casa de L'Ermitage, onde tudo começou. Foi uma alegria. É a região, enfim, onde Marcelino Champagnat inicia, né, a sua carreira, enfim, a sua trajetória também, e que impactou tantas vidas, né, desde lá daquela época, e continua impactando, né, o legado do Champagnat, que tanto já influenciou crianças, enfim, hoje, né, adultos, né, como no nosso caso, né, Cabelo? Cabelo passou pelo Marista também. Eu sou filho de Champagnat, meu. Filho de Champagnat, não né? tem como não ser, né, cara? Sei. Eu sei a música até hoje, apesar de ter mudado o hino, que é uma crítica que eu tenho, mas é minha, né? Mudou o hino um pouquinho, mas eu acho que tu não perde esse DNA de aluno marista, né, cara? Uma coisa que eu quero pegar, né, o gancho é isso, né, Léo? Acho que, né, Ângela? Eu acho que quem em algum momento teve o convívio com a rede marista dificilmente perde isso. Principalmente quando se fala de formação de crianças, né? Sim, porque a gente tem uma preocupação muito grande, todas as escolas têm, né?
mas eu falo assim bem, nós maristas com os valores, né? Então, assim, o espírito de família, a solidariedade, a espiritualidade são valores muito fortes. E isso marcam as pessoas para toda a vida. Então, quando ouve as músicas que o Márcio sente saudade, né? Do Nossos Olhos a Ti Se Levantam, né? Exato. Hoje nós temos várias músicas, né? Outras tantas músicas, né? Porque quando... E o Márcio, quando estudou, também o Léo. Mas o Léo já era um pouco mais recente. O Márcio era... eu não cheguei a ser professora dele. Não foi. Mas o que acontece, né? Naquela época, a gente tinha a ideia que o Marista Maria Imaculada não existia ainda, a gente não reconhecia como Marista, era o Colégio dos Irmãos, né? Era o Colégio dos Irmãos, exatamente. Eu estudo nos Irmãos. Anos 80, né, Isso, Cabelo? Tu 80. nascido em 80. Eu frequentou estudei Marista. no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Isso. Que não tinha segundo grau ainda, então eu tive que mudar, né? Isso mesmo, era até a oitava série. E o que acontece? Na época, a gente achava que era só a nossa escola dos irmãos aqui, né? Mas não, né? Nós temos, a nível de Brasil Marista, nós temos 96 escolas. E a nível de mundo, muitas outras. Então, assim, hoje a gente já fala no Champanhar global. Então, a gente já tem uma visão mais ampliada, né? Nós somos uma unidade aqui, mas tem outras tantas pelo mundo inteiro que fazem um trabalho sério e responsável. E sempre com essa questão dos valores, que marca as pessoas, porque... leva pra vida, né? Independente da aula que tu teve ou como foi a aula, mas os valores marcam pra sempre. O pai, né, Cabelo, ele tem toda uma preocupação, enfim, né, do futuro, do dia a dia do seu filho e saber que o filho está numa escola, que tem toda uma estrutura, toda uma confiança, todo um trabalho feito, né, dá uma tranquilidade pro pai, Cabelo, que tu vai entender disso rapidinho. Já tu já vai entender. Estou fazendo várias análises se sobre trata. isso, né? Estou fazendo várias análises sobre isso. Eu acho que é importante, né, Ângela e Léo, a gente citar, né, não apenas a questão desse DNA marista, mas também a evolução da rede como um todo, né? Nos últimos anos eu acompanho, a gente acaba acompanhando o quanto evoluiu, não apenas a Escola Maria Imaculada, mas a instituição, a rede marista como um todo, né, Ângela? Com certeza, né? A gente tem uma estrutura muito, muito arrojada, vamos dizer assim, né? Porque para nós, assim, o que é importante que todos entendam, né? Para nós, as nossas três principais virtudes, que é a simplicidade, a humildade e a modéstia. Isso significa que não é assim, não vou ter nada, o prédio vai cair os pedaços, não é isso. Significa que ninguém é melhor que ninguém. Então, como nós somos uma entidade filantrópica, nós temos estudantes, sim, que pagam, e nós temos estudantes que têm a gratuidade, esse benefício que é um direito que essas pessoas têm devido à renda e tudo mais, que é a gratuidade. Então, a rede marista, nós temos talvez o mesmo número de escolas pagas, nós temos de centros sociais e escolas sociais totalmente gratuitas. Então, para nós é muito importante isso, né? Eu sempre digo para os estudantes, eu digo assim, aqui na escola a gente tem que ter um cuidado que aquele estudante que se formar, vamos dizer que um vai se formar em medicina, vai ser aquele médico que vai tratar aquela pessoa que sabe entender o que ele prescreveu na receita, que sabe entender tudo, da mesma forma que ele vai atender uma pessoa que não sabe ler, que não entende. Esse cuidado enquanto ser humano, isso faz a diferença. Por quê? Porque tem que estar dentro da alma dessa pessoa essas três virtudes, que ninguém é melhor do que ninguém, que a gente está aqui para ajudar e para dar o melhor que cada um tem, né? Não é porque tu estuda ali que tu acha que é melhor que alguém. Jamais. Pelo contrário, tu precisa estar a serviço. Fala sobre a importância do professor, né, Cabelo? Já que estamos no mês do professor, né? Um mês que celebramos o dia do professor. É importante também pegar a visão da diretora Ângela com relação à importância deste profissional e também já puxar para ela a visão dela, o atual momento dessa profissão, diretora Ângela. Olha, a escola só existe porque existe o professor, porque existe o estudante que está ali para ser ensinado, né? Então, para nós, todos nós que somos do administrativo, que trabalhamos, né, desde a recepção, portaria, a equipe da comunicação, todo mundo, TI, TE, todos estão ali porque a sala de aula existe. E na sala de aula, o professor, sim, ele é uma figura de autoridade, tá? Ele sempre foi e continua sendo. Então, os estudantes, os alunos que estão ali naquela sala, nós temos uma obrigação. Eu sempre digo isso para as famílias, tá?
A escola tem uma obrigação do ensino formal, acadêmico, né? Então, claro que o professor vai lidar, e não só nós na Escola Marista, mas todos os professores de todas as escolas, vai lidar com estudantes, com alunos que vêm de famílias diferentes, com valores diferentes, e tem que todos estão no mesmo espaço e a gente trabalha para quê? Possamos passar o conhecimento técnico e que nós possamos fazer com que convivam em harmonia. Esse é um desafio. É um baita desafio, A né? gestão da sala de aula é um desafio. Até sobre isso, pegando esse gancho, né, Ângela? Tu falaste, né? 39 anos de história enquanto educadora. E eu faço uma análise sempre daquela questão da gente vem de um analógico por uma coisa hoje extremamente digital, né? A minha Barça que a gente pegava quando tinha que fazer um trabalho Na de biblioteca do colégio, irmão. Tá em 2 cliques hoje. na biblioteca do irmão capitão, né? Essa coisa toda, hoje tá tudo aqui, tá tudo aqui. Como é fazer esse trabalho hoje? Como é segurar essa gurizada? Ter acesso a muita informação, a muita coisa que no nosso tempo era muito mais tranquilo em relação a isso. Como é lidar com isso hoje em dia? A gente tem que, vamos dizer assim, toda a tecnologia... Porque se a gente pensar em tecnologia, quando tinha o quadro negro, era uma tecnologia já. Só que hoje a gente vem para essa tecnologia digital. E é importante que eles saibam lidar com isso. Assim, quando surgiu a TV, né, as pessoas mais antigas vão dizer, agora o mal entrou dentro de casa, as pessoas diziam. E a gente sabe que não, né, que veio ajudar. Então a gente trabalha com o nosso estudante para que ele possa usar usando a consciência crítica, né? Mas é muito difícil. É difícil porque ela causa, você sabe muito bem, tanto o celular e tudo mais, causa uma dependência nas crianças, muitas vezes, e no adolescente Fortíssimo. que chega a ser E doentio, no adulto né? também. E no adulto Em também. Qualquer idade. Então, o trabalho do professor e de toda a escola é tentar mediar tudo isso. Porque a tecnologia é ferramenta também, né? Durante as aulas, e é uma lei, né, que nós temos agora a nível nacional, nós não tem a possibilidade de usar o celular se for só para algo, para ficar conversando com alguém e tal. Mas para fins didáticos, se tu precisar fazer uma pesquisa, sei lá, fazer uma dinâmica de grupo, um QR Code, sei lá, uma leitura de um QR Code para buscar uma informação e tantas outras formas que a gente dentro tem de um conteúdo programático. de um conteúdo, né? Mas o principal, e a gente conversa muito lá no colégio, é isso, é que eles saibam ter essa consciência crítica, de saber usar essa ferramenta no momento necessário. Só que é um desafio. E não é só um desafio para a escola, é um desafio para as famílias também, né? E muitos diálogos que eu tenho com as famílias é a dificuldade que eles têm de conseguir que o estudante, principalmente o adolescente, saiba o momento de parar, né? Então, mas ela vem a nosso favor, a gente não pode fugir dela. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, a gente não vai poder fugir. A gente vai ter que, eu sempre digo assim, a gente vai ter que saber usar, mas a gente ainda vai ter que ter muita leitura, a gente vai ter que usar muito a nossa criatividade, porque a gente tem que produzir, a gente não pode só copiar. Então a gente está vivendo um momento assim bem difícil, mas que e eu gosto muito assim, porque lá na escola nós temos professores com mais experiência, professores mais jovens, e isso é maravilhoso, porque a gente aprende muito com vocês, os jovens, porque usam a tecnologia de uma forma muito muito saudável, muito leve assim, né? Então coisas que antes a gente levava muito tempo para fazer, agora é rápido. Então tem o lado bom. A gente tem os dois lados, como tudo na vida. Então a gente tem que olhar esse lado bom e fazer com que essa criança cresça sabendo usar também. Porque ainda vai melhorar muito ainda a tecnologia. 8h17, deixa eu perguntar pra Natália, a turma tá nos ouvindo lá na escola? O pessoal tá acessando lá? Então, eu queria mandar um abraço, né? Já aproveitando o gancho do mesmo professor, do dia do professor, mandar um abraço pras duas que estão lá cuidando do meu pequeno, que deve ser uma missão pra elas cuidar daquele Cuidar do Chico. figurinha. Então, a professora Jenny, a professora Jo, também a Mari, que, enfim, lecionou pra ele no ano passado, a Ana. E aí são várias professoras, né? Que a gente não pode também deixar de citar, né? Mas eu queria deixar esse abraço pra duas que têm essa missão de cuidar desse figurinha lá, né? Que deve dar trabalho pras duas, eu imagino. E aí aproveitar já o gancho também, né, 8h18, pra gente já ir finalizando o nosso bate-papo, né, Ângela, sobre as matrículas, né, que já estão aí, acho que no período pré-matrículas, né, já... Sim. Final do Agora, a partir do dia 10 de novembro, nós temos as rematrículas, onde as famílias que já são
famílias maristas vão fazer a rematrícula e no final de novembro a gente tem então a matrícula dos novos estudantes que vão fazer parte dessa grande família, né? Quantos alunos hoje a Escola Maria Imaculada tem, Ângela? Hoje, exatamente hoje, 959. Tá? Nós sempre oscilamos porque nós temos um grande número de estudantes que saem para intercâmbio, Claro. e principalmente intercâmbio do Rotary, e voltam, né, depois. E, bom, vou te perguntar, né? Tu não precisa responder se não quiser, eu quero saber de novidades aí. Porque a gente ouve falar aqui que vai ter coisas novas, estruturas novas, enfim. Teremos novidades em breve na Escola Maria Imaculada? Todos os anos, tá, a gente tem melhorias, né, na estrutura. Às vezes mais modestas, às vezes maiores. E como nós temos a área construída toda ocupada, né? Então eu tenho todas as salas de aula com ocupação, nós não temos nenhum espaço, vamos dizer assim, ocioso. E nós precisamos sim, em breve, fazer um pequeno aumento, né? Na edificação, enfim, para que a gente possa contar com mais salas. Ainda não Aí tenho tu volta aqui pra nos a data contar prevista, mas quando eu tiver eu volto contando as Combinado. novidades. Muito bem. 8h20 a gente tem que mandar uns abraços, né, Cabelo? Ah, temos que mandar um abraço para um grande ouvinte que tá sempre na nossa audiência lá no Saiki, na mesma casa que a professora Ângela falou, né, Ângela? Isso Eu quero mesmo. que tu mande esse abraço. Ah, é o meu pai, gente. Então, Edi Abreu, ele assiste, Seu né, Edi. os meninos todas as Esse eu manhãs, conheço né? de Ele longa sabe data. das novidades da cidade, do mundo, Querido. através de vocês. Então, pai, um beijão bem grande, certo? Que legal. E na pessoa da diretora Ângela também estendemos o nosso abraço a todos os professores, as professoras, né? E deixamos aqui a nossa importância para essa profissão, né? Que para nós, assim, ela é fantástica. Ajuda a formar caráter, ajuda a moldar as novas gerações. E somos muito gratos a essa profissão. Falo na Ângela, falo na minha mãe também, a dona Lúcia dona também, Lúcia. professora de primeira série por muitos e muitos anos, né? E a gente sabe dessa importância e de o quanto essas pessoas devem ser valorizadas, né? Não apenas financeiramente, mas também no dia a dia das pessoas, né? Com educação, com respeito, com gratidão. Todas as professoras que eu encontro, eu tenho a oportunidade, eu dou um abraço nelas, dou um beijo, mesmo não tendo sido, em alguns momentos, o melhor aluno, né? Mas a gente tem que ser muito grato a essa profissão. Então, nós. Obrigado, Ângela. Por hoje é só. Até a próxima. A gente vai te receber mais vezes aqui para falar das novidades do Marista. Queridos, eu agradeço, um grande abraço para vocês e o trabalho de vocês é muito lindo, né? Muitas pessoas enxergam o mundo através da voz de vocês. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Ficamos honrados com o teu comentário, com o teu feedback. A gente vai encerrando essa entrevista por aqui. Na sequência, estamos de volta com mais um bloco de bate-papos aqui no GJR Entrevista desta quinta-feira. Obrigado, Ângela. Até mais. Tchau, tchau. Grande Jornal Regional. Clube